Olá, pessoal, que bom estar com vocês. No programa de hoje, como eu havia falado, nós vamos falar sobre artesanato. É isso aí. E vamos aprender a fazer cartonagem com uma pessoa que é expert no assunto, a Milena Leão, amiga, querida, profissional competente, dona de loja, que tem todo o material que você precisar. E ela está aqui para nos ensinar caixinhas como essa, feita por mim. Se eu conseguir fazer, você também pode. Tá bom? Então, depois da vinheta, a nossa aula promete. Até já! Bem, pessoal, e como eu havia falado no início da matéria, hoje estou com a nossa querida Milena Leão. Milena, minha querida, é um prazer estar com você. O prazer é todo meu, é um enorme prazer estar aqui. Com certeza vai ser muito divertido o que a gente vai fazer, o que a gente vai aprontar por aqui. Ah, eu não tenho dúvidas. Olha, gente, essa caixa aqui foi feita por mim. Eu pensava que nunca ia conseguir fazer uma caixa dessa. Verdade. Não foi? Chegou lá toda ansiosa, eu não consigo, não sei se eu vou conseguir. Eu falei, consegue. Todo mundo consegue. Basta a gente perseverar, treinar e ver a orientação correta, né? Olha a caixinha. Linda. Bem, Milene, o que nós vamos fazer hoje? Então, a gente está fazendo uma peça em cartonagem, que muita gente confunde com aquelas peças que são prontas em MDF que a gente precisa forrar. Não é o caso. A cartonagem, ela é feita com um papelão chamado papelão cinza, que muito se assemelha ao papel Paraná, mas é diferente devido à formação da fibra. Então, eu trouxe aqui um kitzinho que tem todos os pedaços cortados para a gente fazer a nossa peça já nas medidas adequadas. Então, só para a gente entender, a gente vai basicamente pegar aqui sua caixinha, com licença, dividir a nossa peça em duas etapas. A primeira etapa é a caixa, que é essa caixa aqui, a parte que está marrom, lisa. E a outra parte a gente chama de tampa, que é essa tampa aqui florida que a gente tem aqui, tá vendo? Então, são duas peças, a caixa e a tampa. No nosso kit, a gente tem aqui a peça as peças que vão construir a caixa, que são uma base, duas laterais que possuem o mesmo tamanho da base, que a gente chama de lateral menor, e duas laterais maiores, porque após colocar aqui, ó, ela vai aumentar o tamanho, então essa lateral aqui tem que ser maior para poder abraçar e ficar no tamanho adequado. Então, para poder a gente fazer essa peça, a gente vai precisar de tecido, um tecido tricoline 100% algodão, que a gente já tem aqui cortado. Eu já colei os outros pedaços, ó. E a gente vai colar esse daqui para ver como é que é. A gente vai usar um rolinho, que é um rolinho para artesanato, chamado pigmeu, mas se não tiver, pode ser um rolinho da Tigre, de pintura mesmo de casa. Sim. A gente vai passar a cola em cima, não sei se você consegue pegar aqui, em cima do papelão, em toda a extensão, e vai centralizar o papelão em cima do tecido, deixando um espaço maior na parte superior. A gente vai alisar aqui. Eu vou usar um cortador circular para tirar o excesso de 3 lados. Ó, 2, 3. E após retirar esse excesso, a gente vai virar esse pedacinho aqui, com o auxílio de uma espátula. Então, vamos passar cola nessa parte. Só no pedacinho que o tecido vai virar. Certo. E também na espessura. Vou pegar a minha espátula, vai vir embaixo do papelão, ó, e vai virar. Então, após fazer isso, nos 4 laterais, ó, 1, 2, já tem todas feitas. 3, 4. E a base eu vou recortar todos os lados, eu não viro nada. Então, agora a gente vai montar. A gente começa montando pelo lado que tem igual tamanho, que é esse daqui. Então, a gente vai usar um pincel para poder depositar a cola somente na espessura. Ó. Após depositar a cola na espessura, a gente vai apoiar, eu gosto de usar meus 2 dedos aqui, ó, para poder saber qual é o limite. Para poder ficar bem alinhado. Essa é a lateral da caixa. Essa é a lateral da caixa. A lateral a gente chama de lateral menor, porque ela tem o mesmo tamanho dessa base.
E eu vou usar a fita crepe, uma fita crepe que tem uma boa aderência, que tem bastante cola. Vou virar o outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Vou passar cola com o pincel. Só na parte de cima. Só na espessura do papelão. Esse papelão é um papelão de 2 milímetros. Então, a gente vai passar cola exatamente nesses 2 milímetros da espessura. Boto o outro pedaço, passo o dedo para saber se ele tá bem alinhado, ó. E fixo com a fita crepe. A fita crepe, ela deixa a peça na posição que a gente quer enquanto a cola tá secando. Vou passar agora cola de 3 lados, dessa vez agora todos os lados juntinhos. Que já estão montados praticamente. Exatamente. Ó. Também aqui nessa espessura. E aí, para ser mais fácil, o que eu gosto de fazer? Eu faço primeiro um lado e depois eu faço o outro lado. Então, primeiro eu vou começar pelo lado de cá, alinho em cima e embaixo e boto uma crepe em cada extremidade. Eu viro o outro lado e faço a mesma coisa. Quando eu faço os dois lados, o fundo ele se alinha, já fica mais ou menos no lugar que a gente quer. Mas aí, a gente mesmo assim confere, ó, pra ver se tá correto. E aí, a gente bota fitas crepes pra poder a gente prender na posição correta. Para dar mais uma segurança, né? É pra poder ficar na posição correta até a cola secar, porque agora a cola tá mole. Então, se a gente fizer alguma movimentação, ele sai do lugar. Claro. Então, até a cola secar, ele precisa... Ups, peraí, deixa eu pegar aqui, que eu já derrubei. Acontece. Passei cola aqui nessas 3 extremidades. Essa cola pode ser feita com pincel, com um rolinho, como a pessoa achar mais adequado. Vou pegar aqui que eu derrubei. E vou, da mesma forma, colar primeiro um lado. Mas eu vi que você passou a cola em toda a extensão dessa vez. Isso, dos 3 lados. Dos 3 lados. Por quê? Porque se eu passo só de um lado, quando eu vou levantar aqui para passar a cola, vai sair o outro lado. Claro. Então, a gente já passa dos 3 lados. Vê se tá alinhado. E passa no fundo. Ó. Uma em cada extremidade e outra no meio. Sim. A nossa caixinha está pronta. Meu Deus. Após finalizar a caixa, já tem uma aqui que já está seca, ó. Às vezes fica um pouco de cola por dentro, a gente pode pegar um pincel limpo para poder fazer essa limpeza. Como a cola, ela é à base de água e ela é de PVA extra forte, ela vai secar e ficar transparente dessa forma, tá vendo? Então, a gente vai pegar essa aqui que já tá seca e a gente vai fazer o acabamento, porque aqui eu tenho a parte interna da caixinha. Para fazer esse acabamento, a gente vai pegar e vai unir 3 pedaços de duplex. Eu já trouxe aqui montado, mas eu vou mostrar também, ó. Esses 3 pedaços de duplex, um é no meio, isso aqui chama-se duplex, ele se assemelha ao papel cartão. Vai unir dessa forma e vai colar no tecido, virando a parte de cima, tá vendo? Pra poder fazer a dobra. Exatamente. Igual a gente fez naquela lateral, vai virar a parte de cima. Estando pronto, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colar nessa parte. Eu sempre inicio pela parte do meio, porque ele se alinha melhor. Então, como a gente vai fazer essa parte? Vamos fazer essa colagem aqui. Ó, a fita crepe não vai embora. Muita gente pergunta, ai, deixa a fita crepe? Deixa, ninguém vai ver. Vai ficar escondidinha pela parte de baixo. Passei cola no meio, ó. Tiro o excesso. E aí, é só unir aqui no meio. Maravilha. Depois que você une no meio, a gente utiliza a fita crepe para poder unir. Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Para poder unir a parte externa que a gente fez no duplex à parte que foi feita no papelão. Como eles precisam de um tempo para secar, a gente deixa esse tempo ele preso para poder ficar numa posição correta. E aqui faz depois uma lateral, tudo com calma, uma coisa por vez. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, ó. Alinha para ficar bem retinho, passa a mão e depois utiliza a fita crepe para fechar. Então, de um lado e também do outro lado. Após fazer essa colagem, ó,
a gente se prepara, já botei a crepe aqui também, igual eu fiz do outro lado, né? E tá finalizado. Após finalizar essa etapa, a gente tem que fazer o acabamento na parte de baixo. E aqui é super simples, tem duas formas de fazer. Número 1, a gente dá um pique. Ó, pra quina. Sim. E aí, a gente vira essa lateral. Ó. Virou uma. Essa outra eu vou fazer de outra forma, que é a segunda forma que tem de fazer. Agora eu vou virar aqui. Ó. Essa espátula para virar é uma maravilha. Ela é uma né? espátula de silicone. Ela é encontrada em casa de construção também. É? Ó. Virei um lado, virei o outro. E essa parte do meio eu junto e corto rente. Poxa. Ó. Então, há duas formas de a gente fazer. Uma, Foi diferente daquela que você ensinou. uma a gente corta e dobra. E a outra, a gente junta. Eu falo que dá um beijinho aqui, ó. Que faz um Legal. corte Mas inclinado para eu quina. acho que é até mais fácil. Exatamente. Usa menos tecido. Depois a gente fecha as extremidades com a espátula de silicone. Aqui e aqui. Ó. Já está finalizado. Poxa. Agora, a gente vai fazer a tampa. Para a tampa, eu trouxe ela aqui já unida. Normalmente, a gente une esse pedaço aqui usando um gabarito, que chama-se gabarito em T, de 3 milímetros. Porque é o espaço que eu preciso entre uma e outra. Mas quem não tiver, pode usar uma régua de acrílico em pé, que é a Certo. mesma distância, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar cola. Eu tenho duas opções. Eu posso fazer todo ele de uma vez só, ou eu posso fazer parte por parte. Eu vou fazer um e depois dois, para poder mostrar como seria feito isso. Nessa parte aqui do meio, a gente vai cortar com um pincel. Ó. Eu vou agora alinhar com o meu tecido. Vou botar aqui desse lado, só um minuto. Eu falo que todo tecido ele tem uma linha, né? O padrão ele se repete. Então a gente tenta aqui colocar, mas eu tô colocando em cima do coraçãozinho, tá vendo? Tô. Então o coração ele tá dizendo que eu tô colocando dentro de uma linha. Eu viro, aliso, pego uma espátula e ó, encontro o meu buraquinho. Sim. E aí eu boto cola para um lado e boto cola para o outro. Agora aqui embaixo, eu vou passar cola no restante. Você pode passar tudo de uma vez, né? Exatamente, eu vou passar todo o restante e vou mostrar como a gente faz quando a gente quer fazer a peça toda inteira. Quando a peça ela é muito grande, a gente precisa passar em partes. Quando é uma peça um pouco menor, até esse tamanho aqui, dá pra gente fazer tudo de uma vez só. Ó, essa aqui também no meio. Essa caixa vai ficar parecida igual a minha? Idêntica. Ai, que lindo. Idêntica. Ó, eu vou segurar o tecido e com a espátula eu vou empurrando pelo meio até encontrar aquele buraquinho ali que a gente chama de coifa. A coifa, ela tem 3 milímetros. Então, ó, depois que eu coloco ele dentro da coifa, eu continuo empurrando até o final. Por que que eu não posso colocar inteiro? Porque senão o tecido, ele, quando eu vou colocar aqui dentro, ele vai puxar Sim, e vai sair do lugar. claro. Então, por isso que a gente tem que colocar aqui para poder continuar. Claro. Agora eu tenho um pedaço de papelão que está unido com vários tecidos ao redor. Sim. E eu preciso nivelar, deixar esse tecido padrão. Então, eu vou usar essa régua que a gente chama de régua 2 em 1 para tirar todo o excesso de tecido. Ó. E deixar padrão. Exatamente, já todo ao redor com o Ela mesmo tamanho. Essa régua já tem os milímetros certos. né, Essa daqui, ela tem 1,5 centímetro de largura, que é o tamanho que eu acho adequado para deixar esse acabamento. Mas você pode fazer, existem essas réguas com 2 centímetros, com tamanhos maiores. Já existe no E aí, o que a gente vai no fazer centímetro agora? certo para o corte ficar Exatamente. todo igual. O que a gente vai fazer agora? Todo o ângulo de 90 graus na cartonagem, que eu preciso fazer um acabamento, ó, quando eu fizer assim, ele vai sobrar esse tecido aqui em Aí você cima. picota. Não, a gente usa o que a gente chama de fio de cabelo, que é esse triângulo que tem aqui nessa régua. Ah, E esse fio de cabelo, a gente vai encaixá-lo na quina do papelão e vai conseguir enxergar o papelão por dentro do triângulo, ó. Sim. Essa é a distância perfeita para poder fazer um acabamento perfeito. Então, eu vou tirar o excesso Tinha após esquecido encaixar. dessa parte. É muita informação. A gente precisa fazer algumas vezes para poder internalizar as etapas. Ó. Agora, eu tenho os 4 cantos com o fio de cabelo.
que é que eu vou fazer agora? Eu vou virar, vou botar um pouquinho mais de cola, só um minuto. Lembrando que acho que eu cheguei a falar, a cola que a gente utiliza é a PVA Extra Forte. Existem várias marcas no mercado, qualquer uma funciona. Só não pode usar a cola de escola, porque ela possui muita água. Então, ela descola com o tempo. Então, aqui é o que eu vou fazer. Eu vou primeiro virar as laterais maiores. E vou passar cola, ó, não só no papelão, como na espessura. Certo. Vou pegar minha espátula, esse aqui de volta. Vou vir debaixo do papelão, ó, e vou fechar. E tirando sempre o excesso da espátula. Exatamente, para não sujar a peça. E aí vem esse cantinho, ó, que a gente desce rente, empurra e deita a espátula. Isso aqui é o pulo do gato. Ó, desce rente, empurra e deita. Desce rente, empurra, deita. Certo. Porque aí ele dá uma entradinha. Tá. Porque senão, vamos ver esse outro lado, ó. Se eu pego e viro, olha como fica essa pontinha. Tá vendo? Ele fica com um bico. Então, quando a gente faz essa entradinha, esse bico desaparece. É o que falou. Agora, o pulo do gato, né? São os truques. Isso aqui é um truquezinho que realmente melhora muito o acabamento e realmente torna a sua peça profissional. Profissional, é verdade. Então, aqui, ó, sai um monte de cola. Limpamos o excesso, para poder não ficar sujando a peça. Eu uso sempre um papel craft para poder limpar essa sujeira, esse excesso de cola. Aqui, ó, empurro e deito. De novo, desço, empurro e deito. E aí, eu vou passar cola agora, nessa parte aqui, ó, do papelão. E na hora da espessura, ó, é de fora pro meio e de fora pro meio. Pra poder sempre não de sair. Fora pro meio? Pra poder não sair e não abrir aquele cantinho que eu empurrei pra dentro. Vou aqui, ó, fechar. Fechar. Sempre que eu vou fechar, eu começo pelo meio. E aí você vê que não fica com a pontinha abrindo o que estava antes. Então, a gente vai agora fechar rapidinho essa parte aqui de baixo. Do fora pro meio e de fora pro meio. E aí, a gente já tem a tampa da nossa caixa. Só que para ter a tampa da caixa, olha só, deixa eu pegar aqui. Ela vai ter um papelão aparecendo. Sim. Então, eu preciso de um acabamento aqui. Então, a gente vai escolher qual é a parte de cima. Eu vou escolher como essa daqui. Tá aqui do lado. E aí, eu vou pegar um pedaço de duplex, que é aquele mesmo que eu usei, o vermelho. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Por isso que eu trouxe pronto, porque é o mesmo processo. Certo. Vai fechar duas laterais e vai fechar depois a parte de cima, empurrando o cantinho para não ficar com a pontinha. E aqui eu deixo aberto, não fecho. Por quê? Porque eu vou pegar esse... É aqui mesmo. Vou passar cola agora em toda a parte que tem papelão, desse primeiro pedaço aqui em cima, ó, até a metade da minha lombada, que é essa parte do meio. Desse lado, eu vou passar cola em todo o meu duplex, inclusive em cima do tecido. Depois, eu vou unir este pedaço aqui, ó. Você escolhe um lado, né? Ou você tem um lado preferencial? Não, no caso eu segui o tecido, ó. Os coraçõezinhos, eles estão nessa direção. Certo. Então, eu escolhi o lado do sentido do tecido. Ok. Então, aqui eu vou abaixar. E naquela retrance ali, naquela coisa do... Aqui, ó, eu dou um vinco aqui, ó, com a espátula. Eu dou um vinco e puxo para baixo. Certo. E aí eu vou usar a minha fita crepe para poder unir esses dois pedaços. Na cartonagem, gente, a gente usa muita fita crepe. Tem que ser das boas. E tem que ser com bastante cola, senão ela acaba não fazendo essa adesão. Então, eu coloquei de um lado, coloquei do outro. Eu não coloco em cima do vinco. E eu coloco separado. Após o vinco, ó, uma outra. E diz uma coisa. Tem que esperar quanto tempo para poder tirar esses... Olha, essas crepes aqui de cima, a gente espera pelo menos uns 4, 6 horas. Certo. O ideal é o período de 8 horas, tá? Certo. Agora a gente vai unir esse aqui. Ai, vai ficar lindo! Ó, tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui.
E aí a gente tem várias formas de unir. Então, aqui a gente vai unir com a cola, vai passar cola em toda essa parte. Em casa, pode ser usado a cola de contato para artesanato, que é uma cola de sapateiro, Sim. só que ela é à base de água, então ela não tem cheiro forte. Cola de contato. Isso. E também pode ser aplicado pinguinhos de cola instantânea, de alta viscosidade, que seria a cola em gel. Porque a cola normal, a cola instantânea tipo Super Bond, Sim. ela escorre muito. Então, a gente usa geralmente uma cola em gel, que ela consegue ter uma adesão melhor, uma aderência melhor. Eu não sabia que existia cola instantânea em gel. Em gel. E aí, o que eu gosto de fazer? Ó, eu boto na quina para poder saber qual é o limite para eu fazer essa colagem. Então, aqui, ó, para poder ficar bem retinho. Claro. E a mesma coisa de um lado e do outro. E sobrar um pouquinho. Exatamente. O mesmo espaço que sobra de um lado tem que sobrar do outro. Passo cola, que a gente chama tudo. na lombada também, ó. E a gente vira. Vira, E né? aí- No lugar de fazer assim, vira. E aí aqui, ó, eu boto uma crepe. Também pode colocar, sabe o quê? Aqueles ganchos para poder segurar. Sim. Pode colocar um peso. Então, a gente coloca aqui. Eu sempre dou uma pressão também. Ó. E depois a gente fecha. Ó. Quando eu fecho, eu também coloco fita crepe. Lembrando que essa cola, ela demora até 12 horas para poder estar secando. Então, a gente deixa ele numa posição que a gente quer durante esse período. Então, aqui, ó, também. E nas laterais. Não é tão difícil. quanto Não, a gente imagina. já finalizou. E olha que a gente fez a tampa do zero, ó. Essa daqui eu não coloquei o elástico, porque a gente tem um tempo reduzido, mas ela está pronta. Vai ficar nessa posição durante 12 horas Sim. e depois vai tirar as crepes e ela vai estar finalizada. Maravilha. Se a pessoa quiser, ela pode colocar aqui o ilhóis, o elástico e a carrapeta, que aí vai ficar igualzinha. Que Que não quiser, pode deixar assim também. Porque muita gente não quer fechada. Ela deixa pra colocar caneta, incensos, pra colocar várias coisas. Essa daqui porque eu falei, eu quero fechando. Exatamente, mas a caixinha está pronta. Que foi rápido, tá Maravilha, vendo? foi muito rápido. Milena, foi maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade. Foi mais uma aula que eu tive, porque dessa vez eu prestei também bastante atenção, só você fazendo, Sim. né? Aquele dia nós fizemos juntas. Mas acho que sempre é bom ter uma segunda aula para você tirar dúvidas, né? Esse tipo de artesanato, ele tem muito vídeo gratuito na internet. Você vai no YouTube, você coloca a palavra cartonagem, como começar, primeiras etapas, primeiros passos. E com certeza, assim, tem muito profissional competente ensinando, porque a pessoa acaba... eu falo assim, a aula presencial ela é muito boa, que a gente dá aquele... Claro. Abrir os olhos. E aí depois que você já escutou aquilo, quando você vê na internet outras pessoas falando, vai fazendo sentido. Sim. E aí fica até mais fácil, né? E você ter o prazer, né? Porque é um filho. Você olhar para uma caixinha Sim. dessa linda e dizer assim, poxa, foi eu que fiz. Exatamente. Foi eu quem fiz. E você procura os defeitos e você não encontra. Ó, o seu cantinho aqui, ó, todo bonitinho, tá vendo? Isso é muito verdade. legal. Essa caixinha aqui vai ficar para a história, gente. Para a história. Porque eu amo artesanato e toda a primeira coisa que eu faço, assim, eu digo, claro que eu tive muito a sua ajuda, mas essa daqui vai ficar para a história. Teve ajuda não, teve orientação, porque quem fez foi você. E aí eu acho que todo mundo que está assistindo a gente pode também tentar fazer, que Sim. com certeza vai ser muito legal e é um prazer finalizar a peça. Você entra em êxtase, porque você olha e diz assim, gente, eu consegui essa peça linda. Exatamente. E você mostra, a pessoa diz, foi você que fez? Foi você? Eu digo, claro, foi eu. Tô demitida. E aí, se alguém conseguir fazer, que marca você, porque você me mostra depois o que o pessoal tá aprontando por aí. Olha, porque a intenção é que eles consigam reproduzir, né? Me fala uma coisa. Eu acho que quem quer fazer, quer saber também aonde tem cursos, e você tem uma loja. Eu tenho uma loja de artesanato que iniciou por causa disso, da cartonagem. Antigamente, quando eu precisava comprar alguma coisa, eu tinha que comprar as ferragens em uma loja, eu comprava o tecido em outra loja, a fita crepe em outra loja, a cola em outra loja, e a maioria não era do Rio.
Então eu pagava um frete caríssimo Meu para Deus. várias lojas diferentes. Eu falei, não é possível que ninguém vende tudo em uma loja só. Eu acho que você é pioneira, Então, né? assim, eu digo que da cartonagem, no Brasil, desconheço uma outra loja que venda tudo da cartonagem como eu vendo. Então, quem quiser adquirir o produto, o material para fazer uma caixinha como essa, a loja fica no bairro do Catete, na Rua do Catete 228, loja 110. É uma galeria que tem grande, né? Sim. Que quando você entra na galeria, lateral esquerda, estamos lá e vai ser um prazer orientar, dar curso, vender material e tudo que as pessoas quiserem. E você gente, é pioneira, porque realmente eu nunca vi uma loja com tudo para cartonagem. Nunca vi. Principalmente Eu não a conheço. ferragem. A ferragem e o tecido junto, eu não conheço ninguém que você vende, assim, você tem tudo, essa... tudo. Eu O esqueço o nome. elástico, a carrapeta, o carrapeta ilhós. de várias cores, é dourada, é prata, é rosé, o ilhós de várias cores, Sim. tem tudo. Tem todo o equipamento também, né? Sim, sim. O que a pessoa precisa, a gente tem lá. Tecidos, meu Deus do céu, que você fica até tonta. A gente tem mais de 4.000 estampas de tecido. Meu Deus do céu. Então, principais marcas do mercado brasileiro, a gente tem alguns tecidos importados também, tem bastante coisa. E tudo que a gente tem é sempre focado no mundo do artesanato, que começou com a cartonagem e hoje em dia tem patchwork, tem costura criativa, tem tudo que você imaginar. São vários tecidos, várias coisas, vários acessórios, ferramentas, tesouras, enfim, uma infinidade de coisas. Eu fico muito feliz por isso. E acredito que os nossos telespectadores, quem está vendo agora aí do outro lado da telinha, na nossa TV Max, posteriormente nas redes sociais, no YouTube, qualquer dúvida pode deixar lá um recadinho, pode falar alguma coisa que a Milena também vai responder. Com certeza. Milena, minha querida, foi um prazer estar com você. Um prazer todo meu. Você foi a pioneira do artesanato no Viver OK. Ai, que bom! Que responsabilidade, gente. Recebe esse título. Por que chamei, gente? Vocês sabem que eu só entrevisto e só vem pessoas para o Viver OK que eu recomendo, que eu conheço, que eu avalizo. Então, há tempos que eu estava com vontade de artesanato. Por isso, a Milena foi a primeira a vir para o Viver OK. Inauguramos mais um quadro com a Milena. Isso, enche meu coração. Muito obrigada. Minha amiga, gratidão. Eu que agradeço. E eu espero você e vocês lá na loja para a gente poder fazer muita cartonagem. Isso aí, vamos sim. Gente, para vocês que são fiéis ao nosso programa, que são fiéis ao Viver OK, esse programa sempre é feito pensando em você. E a todos vocês, a minha gratidão.